poderoso Criador do céu e da terra. Louvado e engrandecido, Deus Pai, seja o teu nome. Graças te damos, Deus Pai, pelo privilégio, pela oportunidade, Deus Pai, mais um dia estamos reunidos com a plateia toda aí nesse momento online contigo, Deus Pai, para aprender, para estudar, para fazer com que seja feito o teu querer em nossas vidas. Obrigado, Deus Pai, pelo Enio. Abençoa o Enio que está nos orientando, fortalecendo, dando a nós a capacidade para compreender a tua palavra. Ó Pai, pedimos em favor da sua saúde, de todos os seus familiares e todos que estão presentes hoje também, Deus Pai, que Deus abençoe todos e que nós possamos cada vez mais estar firmes e convictos que só Tu é o nosso único Senhor e Salvador. Amém. Pai, te agradecemos por tudo, que o trabalho de hoje possa ser para a honra e glória do Teu santo nome. Por tudo isso, Deus Pai, que nós possamos praticar esse ensinamento que o irmão Enio está trazendo, está nos dando, e nós possamos colocar em prática tudo isso. Por tudo isso eu te agradeço, em nome do Teu Filho, que é nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. 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 Obrigado, obrigado. Bem, nós estamos, então, no livro de... Primeiro Coríntios 8, capítulo 8. Então, Paulo escreveu aos Coríntios, da cidade de Éfeso, capital da Ásia, né? Como que preparando eles, vamos dizer assim, para uma viagem que ele estava fazendo, que ele ia fazer, né? Ao sair de Éfeso, ele pretendia passar pela Macedônia, pela Caia, fazendo o recolhimento das ofertas aos irmãos pobres da Judéia, mas ele ficou sabendo de vários problemas, tudo indica que ele fez uma viagem um ano antes até Corinto, então aí ficou sabendo de vários problemas, e ele teve mais informações sobre vários problemas, então ele escreveu essa carta, e mesmo assim ele menciona sobre a oferta lá no capítulo 16, né? E ele vai tratar mais disso na segunda carta. Agora, o ponto-chave aqui é que Paulo falou que os coríntios tinham um monte de problemas, né? Então, Paulo então deixou bem claro a eles que ele, lá no capítulo 1, que ele dava graças a Deus, porque Deus concedeu uma graça aos coríntios, e essa graça é a graça que tem a ver com enriquecimento em Jesus Cristo, em toda a palavra, em todo o conhecimento. E assim como esse enriquecimento vamos dizer assim, vem sendo testemunhado através de dons, né? De dons, aguardando a revelação. Na verdade, aguardando no sentido de aguardando a revelação total, né? Porque eles estavam na revelação. Passa a dizer que eles tinham profetas, está dizendo que eles foram enriquecidos em tudo. A meu modo de ver, eles estavam enriquecidos porque eles estavam no processo da revelação de todo o conhecimento, né? Eles tinham profetas, naturalmente, bem provavelmente pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também era profeta, era apóstolo, transmitindo conhecimento a eles, e outros estavam também no processo de revelação. Pedro, todos eles, né? Os apóstolos estavam no processo de divulgar, vamos dizer assim, junto com os profetas, a revelação do conhecimento de Jesus Cristo. Hoje, nós vamos verificar no capítulo 13 que nós temos já toda essa revelação, ok? Mas o objetivo dessa revelação é sermos irrepreensíveis na volta de Jesus Cristo, certo? E a conclusão disso tudo está no versículo 9 do capítulo 1, fiel é Deus, pelo qual foi chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pelo conhecimento, certo? Comprovado, né? Revelado, comprovado. Nós, então, estamos na comunhão de Jesus Cristo, certo? Aqui Deus nos chamou. Então, Deus nos chamou à comunhão do seu Filho Jesus Cristo.
Aí podia falar mais sobre isso, mas como é que ele nos chamou, né? Porque Jesus Cristo veio nos salvar, e Jesus Cristo aqui transmitiu o conhecimento de Deus para nós, etc, etc. Então, a chamada é em Cristo, certo? A chamada é em Cristo, a comunhão do próprio Cristo, mas feita por Deus. Bem, então, Paulo lida com vários problemas mencionados aí no livro, né? O primeiro problema é divisões, o segundo problema... E ele, então, vem revelando o conhecimento para lidar com esses problemas, ok? O segundo problema tem a ver com o pecado lá de um irmão, passou a possuir a mulher do pai dele, né? Assumimos que o pai dele estava morto, né? E que essa era a madrasta, bem mais nova do que o pai, etc, etc, né? Mas, independente disso, ele passou a possuir a madrasta, vamos dizer assim, né? Paulo, então, dá conhecimento sobre isso, revela conhecimento sobre isso. O terceiro problema que a gente nota é litígio entre os irmãos, né? Irmão levando irmão perante o juiz iníquo, né? Incrédulo para solucionar o problema. Não há entre vós nenhum homem sábio o suficiente dentro dessa revelação para solucionar o problema entre vocês e assim por diante. Esse é o terceiro, né? O quarto é o problema da prostituição religiosa, né? Se unir com prostitutas, né, religiosas. Paulo, então, dá conhecimento sobre isso. Não é? Isso não pode ser feito, não. E ele revela conhecimento sobre isso. No capítulo 7, ele lida com casamento, certo? Problemas relacionados com casamento. E tudo indica que tinha uma situação ali peculiar de Corinto, né? Que eles fizeram uma pergunta no capítulo 7, versículo 1, quanto a que me escrevestes, né? É bom que o homem não toque em mulher, e assim por diante. Então, Paulo fala sobre casados, solteiros, virgens, viúvas, etc, né? E assim por diante. No capítulo 8, é um outro problema, que é Então, quantos problemas são? Vamos contar aí. Divisão, o irmão que estava possuindo a esposa do pai dele, a madrasta, litígio, prostituição, casamento. 5, né? Agora, o sexto seria que tem a ver com eu coloquei ele, talvez errado, né? Eu coloquei no casamento, não só o casamento, como também a questão da virgindade, eu não acho que não, do homem e mulher. Eu separei, mas é coisa minha, né? eu acho que é coisa mínima, né? Inclusive, pode ser mais lá no começo, por exemplo, a divisão lá. Paulo fala primeiro da sabedoria divina, depois fala que quando há divisão não é sabedoria divina, então será que vamos separar a sabedoria divina com sabedoria não divina? Então, isso é de menos, mas só para ter uma ideia geral, você pode incluir as virgens, né? Porque virgem também é relacionada a casamento, porque devem elas casar ou não, lembra? Paulo falou, melhor que não case, etc. Mas aí pode dividir à vontade, né? O ponto é que Paulo está dando conhecimento sobre como lidar com todos esses problemas aí. Revelação. No capítulo 8, há um outro problema, que é o problema de idolatria. O problema tendo a ver com idolatria. É o capítulo 8, a meu modo de ver, capítulo 9, capítulo 10, entendeu? 8, 9 e 10, a meu modo de ver. Quer dizer, aí, novamente, podemos dividir ou não, né? Mas ele lida com isso de uma maneira ou outra. Alguém lê para nós aí do 8, do 1 ao... O 8 inteiro, por favor. Bueno, vou ler na versão fácil de ler, tá? Tá bom. E sendo fácil de entender, tudo bem. Lê aí. Com respeito às coisas sacrificadas aos ídolos, nós sabemos que todos nós temos conhecimento. O conhecimento nos enche de orgulho, mas o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, de fato, não sabe como deveria saber.
mas quem ama a Deus é conhecido por ele. Enquanto a comida sacrificada aos ídolos, nós sabemos que não existe ídolo real no mundo. Sabemos que há somente um Deus. É verdade que alguns ídolos são considerados deuses, ou no céu ou na terra. E há muitos deuses e muitos senhores. Mas para nós, há somente um Deus, o Pai. Todas as coisas vieram dele e nós vivemos para ele. Há também somente um só Senhor, Jesus Cristo. Por ele todas as coisas foram criadas e por meio dele nós também existimos. Mas nem todas as pessoas têm esse conhecimento. Alguns que até agora estavam acostumados a adorar ídolos, quando comem carne, pensam que ela pertence ao ídolo e não têm certeza se deve comê-la ou não. A consciência deles é fraca e por isso se sentem contaminados pela comida. Não é a comida que nos levará mais perto de Deus. Ou não seremos melhores se comermos, nem piores se não comermos. Porém, tenham cuidado para que a liberdade de vocês não faça os fracos na fé caírem no pecado. Porque se alguém com consciência fraca vir a você, que tem conhecimento, comendo em templo de ídolo, será que ele não vai querer comer também da comida sacrificada aos ídolos? E assim, por causa do seu conhecimento, é destruído o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desta maneira, pecando contra seus irmãos e ferindo a consciência fraca deles, vocês estão pecando contra Cristo. Portanto, se por causa da comida meu irmão peca, eu nunca mais comerei carne para não fazê-lo pecar. Então, aí é uma versão fácil de... Como é que é fácil de ler, é isso? Versão fácil de ler. Ok. E está explicado, né, em outras palavras, vamos dizer assim. A minha é RA, né? A minha é um pouquinho mais, vamos dizer assim, mais... Eu não sei qual seria a palavra mais clássica, sei lá qual seria a palavra, né? Mais um pouquinho mais arcaica, talvez, né? Seja a palavra mais certa. Mas é isso aí. Resumindo, é assim, olha, o cristão forte, ele sabe que ele tem conhecimento. Ok. Então, nesse conhecimento, ou parte desse conhecimento, ele sabe que carne sacrificada a ídolo, isso aí não significa nada, porque não há ídolos. Os ídolos não são verdadeiros. Há um só Deus, e ele sabe disso. Então, ele pode ir lá na festa do Saravá, vamos dizer assim, ou lá na mesa dos demônios, dos demônios. Isso fala lá em 1 Coríntios, lá no versículo, capítulo 10 fala, mas ele vai lá no templo dos ídolos e vai comer lá uma carne sacrificada a ídolo, mas para ele é uma refeição normal, ele vai lá, come. Para ele não afeta a consciência dele, mas um fraco na fé, um que não tem muito entendimento e uma consciência ainda fraca, vê ele fazendo isso, se ele pode, eu também posso, vamos dizer assim, ele fez, então não tem problema eu fazer, só que ele vai e come, aí a consciência dele machuca ele, ele fica machucado, ele fica, vamos dizer assim, ele está indo contra a consciência dele, então ele está pecando, vamos dizer assim, ele está pecando. E ele pode se destruir por isso, vamos dizer assim, porque se ele vira pecador, ele está, vamos dizer assim, no caminho de destruição, não de edificação, certo? E nós não devemos fazer nada que derrube ou que prejudique ou que faça o irmão decair, mas sim fazer algo para elevar o irmão, para edificar o irmão. Então, Paulo falou assim, olha, versículo 12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Olha, é contra Cristo, certo? E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne
para que não venha a escandalizá-lo. Deixa eu mencionar 2 pontos muito interessantes nesse capítulo, muito interessante. Quer dizer, eu acho que tudo é interessante. Paulo está revelando conhecimento aqui. Um ponto que eu acho que é muito importante, que muita gente não entende muito bem, a meu modo de ver, está nos versículos 1 a 3. 1 a 3. Então, vou ler de novo aqui na versão difícil de ler. Tem a fácil de ler, né? Essa aqui é difícil de ler, vamos dizer assim. Mais difícil. Fala a mesma coisa, mas em outras palavras, né? No que se refere, que é a RA, é a RA, né? Almeida RA. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Todos. Ou seja, todos nós sabemos que não tem valor, vamos dizer assim. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Olha só, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Se você acha que você sabe, você de fato não sabe. Ok? Se você acha que você sabe, você não aprendeu ainda como convém saber. Porque sabe o que é que... Sabe qual é o conhecimento que você realmente sabe? É o conhecimento através do qual você ama. Então, olha só, versículo 2. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Olha no versículo, a segunda parte do versículo 1. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, se você não usar o que você sabe para edificar o irmão, você não sabe. Não aprendeu como convém saber. Você pensa que sabe, mas não sabe. Como que eu não sei? Eu sei que lá em Atos capítulo 2, eu sei que lá em João não sei o quê, eu sei. Esse conhecimento seu aí não é um conhecimento verdadeiro. Qual é o conhecimento verdadeiro? É aquele que a gente usa no amor aos irmãos, para amar os irmãos. Então, eu sei que a carne sacrificada não tem valor porque deuses se chamam de deuses, mas não existem. Não são verdadeiros. Tanto aqui na terra como nos céus. E quando fala nos céus, eu me refiro ao que, vamos dizer aqui, o que se chamam de deuses celestiais, vamos dizer assim, né? Eu creio que se refere, por exemplo, à adoração de anjos, entendeu? Tem os ídolos mudos aqui, os deuses mudos, né? Uma estátua de um deus, isso aí. Mas tem alguma coisa, tem também deuses espirituais, vamos dizer assim, né? Vivos, entre aspas, mas não são deuses. Mas se chamam e se consideram, alguém considera Deus, ok? Vamos dizer assim. Muito bem. Não, Deus só há um. Deus, verdadeiro. Muito bem. Eu sei disso. Então, tem uma festa lá de Saravá, lá, um churrasco lá no templo dos deuses, dos ídolos, lá dos pagãos. Eu vou lá e vou comer como se fosse uma refeição normal. Só que porque eu sou forte, entre aspas, mas o irmãozinho lá com consciência fraca, vê eu fazendo isso, vai lá e come, e aí a consciência dele fica machucando ele. Então, ele pecou. Então,
Então, o saber que eu tenho não é um saber verdadeiro, porque eu não usei o saber para edificar o irmão. Então, se eu sei que eu comer a carne vai derrubar o irmão, vai enfraquecer o irmão, então eu não vou comer, mesmo sabendo que deuses não existem, eu não vou comer para não ofender o irmão. Esse conhecimento é verdadeiro. Aí eu aprendi como devo aprender. Né? Por exemplo, não levante a mão, não. Não levante a mão, não. Mas vamos supor que aí em Manaus, a sala é de Manaus, né? Vamos supor que aí em Manaus, vai ter uma festa do Saravá. Festa do Saravá. E os festeiros aí, os saraveiros aí, a turma do Saravá, pega aí 200 tambaquis, certo? E oferece aos deuses. Aos deuses. E aí, um sabidinho vai lá e fala: o que vocês vão fazer com esses tambaquis aí? Nós vamos jogar fora. Que é R$5 cada um deles? 200 vezes 5 dá R$1.000. Aí o açougueiro sabidinho compra, vai lá no açougue dele, lava direitinho, coisa e tal, assa, vende as bandas cada banda por R$10. Então, ele vai ter 400 bandas, certo? Por R$10, vai ganhar 4.000 e ele pagou quanto? Pagou 1.000, né? Vai ganhar 3.000. Pergunta: será que um cristão deve ir lá comprar essa banda e comer? Entendeu? Porque isso, um fraco, esse tambaqui aí foi oferecido lá no Saravá, e você está comendo, então eu também vou comer, não sei o quê. É o mesmo princípio, que o princípio aqui é o seguinte: o carne sacrificada a ídolos. Mas, por exemplo, eu não teria problema nenhum ir lá e comprar. Se não tiver nem fraco lá, seu Enio, a gente pode comprar e comer, não tem nada a ver, vai para o estômago e pronto, não tem nada a ver com... Se não tiver nenhuma pessoa nova convertida ou que tenha algum problema, né? Pode comprar e comer. Mas vou te dizer uma coisa, viu? Paredes têm olhos e ouvidos. Se eu for lá comprar e comer, meu amigo, daí 5 minutos, os irmãos lá no Japão já estão sabendo. Então para evitar problema, né? Porque às vezes o irmão vai se ofender porque ele viu eu comprar e eu não sabia nem que ele viu. Bem, você tem razão. A ideia é isso. Se é que, né, ninguém vê, coisa e tal, porque para mim não tem valor nenhum, é um tambaqui normal. É um tambaqui normal, entendeu? Uma banda. Mas para o fraco não é. Então, se ele me vê fazer isso, meu amigo, entendeu? Então o ponto é o seguinte: a gente estuda. Fala aí, Giovanni. Eu fiz essa leitura do capítulo 8 de Coríntios junto com Romanos, capítulo 14. O texto que eu leio aqui também ajuda bastante. E me ajuda na minha vida diária. Vê aí. Lê aí. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tendo plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro,
Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida. Não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, seja qual for seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Eu vou dar um exemplo prático de um casal de irmãos entre você e Deus. Nós sabemos que a Bíblia condena a embriaguez, mas não condena tomar cálice de vinho, ainda mais no sul, que é inverno. Tem um casal de irmãos que tomam cálice de vinho, mas somente na casa deles, sem nenhum irmão, nenhuma visita, não no local público, nada, para não fazer que irmãos o julguem pelo fato de eles tomarem um cálice de vinho em certos momentos de sua vida. Então, isso é feito entre eles e Deus. Sim, sim. Deixa eu contar uma historinha interessante. A leitura lá, tudo que você está falando está certo. A Mali uma vez queria fazer uma comida e levava rum que chama, né? Rum. Mas e aí, onde é que a gente vai arrumar rum? O rum punha na carne, mas aí assava a carne e o álcool sumia, esse tipo de coisa aí, né? Ninguém ia se embriagar comendo aquela comida. Mas ela queria, e inclusive a empregada ia fazer. Então, não sei como lá a empregada arrumou o rum. Certo? E fez. Mas só que sobrou, ela arrumou uma garrafa, sobrou. Então, ela pegou e colocou na geladeira. Na geladeira, numa garrafinha de água. Não dava nem para desconfiar que era rum. E não é que veio um pregador visitar nós, trazer a filha lá no hospital. Ela ficou com a gente uns dias lá. E uma noite a gente estava assistindo televisão, falou, dona Mali, posso tomar água? Ah, pega na geladeira. Daqui a pouco o pregador vem lá na sala com o copo. Dona Mali, mas essa água é gostosa, viu? Rapaz, a Mali quase morre do coração. Quase. Aí vai ter que explicar direitinho, né? O que aquele rum estava fazendo ali na geladeira, etc, etc. Mas, agora, olha só. Eu sei de um presbítero que tomou cerveja num bar e foi visto. Isso faz anos. E até hoje há comentários sobre isso. Anos. Mas o que você falou, o exemplo que você deu aí está certo, assumindo que ninguém, né, entre ele e Deus, coisa e tal, e tudo bem. Agora, o ponto que eu quero deixar bem claro aqui, certo? É o ponto de que a gente estuda bastante, não estuda? Então, a gente adquire conhecimento, como o irmão Aníbal mencionou na oração, para a gente colocar na vida prática. A gente estuda bastante, mas será que a gente aplica bastante o que a gente aprende? Porque o que a gente não aplica para amar o irmão não tem valor esse conhecimento. O único conhecimento que tem valor é aquele que você usa para amar o irmão. Por exemplo, eu estudo muito, né? Muito. Há muitos anos que eu estudo. Ok. Mas eu estudo para ser sabidinho? Eu estudo para dar uma de intelectual? Ou eu ensino para preparar irmãos, para capacitar pregadores e professores para pregar o conhecimento verdadeiro? Entendeu? Então, eu estou usando em amor e não para pôr na minha cabeça e eu dar uma de sabidinho, entendeu? Então, mas assim com todo o conhecimento, a gente aprende para amar, ou seja, para praticar, para colocar na vida diária. Então, quanto mais você aprende, mais você pode amar.
Então, olha o valor de aprender, porque você só vai amar mais se você aprender mais. Mas, por outro lado, se você aprende mais e não ama mais, o que você aprende não tem valor. Só tem valor se você ama. É interessante isso, né? É interessante. E, nesse caso aqui, né, nós vamos tomar cuidado para não ofender, mesmo através do conhecimento. Eu sei de um caso de um irmão que ele batizou um casal de judeus. Convidou os judeus para ir na casa dele jantar. O que é que ele faz? Porco. Porco. E os judeus, não vou comer. Que é isso? Agora vocês são cristãos. Isso não tem mais valor. Esse negócio de porco é na época lá na lei de Moisés, vocês já não estão mais na lei de Moisés, coitado. E eles comeram. Comeram e se ofenderam, é claro. A consciência deles. Mesmo que eles não quisessem, eles se ofenderam, a consciência deles acusou. E o irmão falou para nós, falou, olha, eu errei e errei feio. Ele falou, eu me arrependo de ter feito isso. Eu não devia ter feito aquilo. Entendeu? Então, na verdade, a gente tem que considerar o irmão, né? O irmão. Mas, por outro lado, vamos tomar cuidado, porque, por exemplo, eu uso muito tênis. Por exemplo, só para você ter uma ideia. Uma vez chegou um irmão na minha casa e olhou na janela e falou assim, onde já se viu missionário ter cortina na janela? Ele se ofendeu com a cortina na janela. Falou, meu amigo, a gente tem a cortina aí por causa do sol, para não entrar pernilongo, né? O tal de muriçoca, né? Por isso. Então, se a gente não tomar cuidado, né? Tudo que a gente faz pode ofender, né? Então, mas aqui é uma ofensa bem religiosa, né? Entendeu? Aqui é a consciência do irmão. Mas olha só, o irmão foi comer carne. O fraco também foi comer. Então, o que eu podia ter falado para aquele irmão é o seguinte, olha, você acha que não devemos ter cortina na janela? Não põe cortina na sua janela, na sua casa. Entendeu? Porque qual que é o problema? Por que a cortina na janela vai ofender a consciência de um irmão? Entendeu? Aqui é óbvio. Aqui é óbvio. É carne sacrificada a ídolos. A consciência do irmão fraco foi ofendida porque ele viu o irmão forte. Não só isso, ele também aqui mostra que ele comeu a carne, né? Que ele comeu a carne. E tem uma outra passagem, eu creio que é em Romanos também, que diz assim, ó, come qualquer coisa que é vendido. Se o incrédulo convidar você para comer, vai lá, come. Não pergunta, não. Não pergunta, não. Come. Mas se falar, isso é carne sacrificada a ídolo, para de comer na hora. Para de comer. Uma vez nós fomos convidados para comer na casa de um irmão e eu não gosto de comer sangue, de nenhum tipo. Não gosto. Então, nós entramos lá, fomos na cozinha, aí a Maria abriu a panela, viu aquela buchada de bode. O que é isso aí? Essa bola aí? Buchada de bode. Nossa, nunca comi isso. O que tem aí dentro? Aí foi falando e falou, tem sangue também.
minha esposa falou, ó, vou falar para meu marido que ele não gosta de comer sangue de jeito nenhum. Então, ela falou para mim, eu falei, ó, eu não vou comer, não, sangue. Não como, não gosto, nunca gostei de sangue, não como sangue, não gosto de comer nada que é vivo para começar, eu não gosto de comer sangue. O irmão falou, eu já desconfiava isso, então eu fiz outras coisas. Eu fiz bode frito. Bode frito eu como. É ok. Mas, em todos os casos, eu não me ofenderia. E não me ofendi eles comer. Pode comer à vontade, comeram. Não, eu não me ofendi. Mas eu me arrependeria de ter comido sangue. Não gosto, acho minha opinião. Né? Mas tem gente que, vixe. Agora, eu, por exemplo, eu não sou contra a transfusão de sangue. Estou dando minha opinião aqui, né? Bem, então, um ponto interessante é esse. A gente aprende para amar. A gente aprende para amar. Ok? Está claro isso? A gente não aprende só para dar uma de conhecedor intelectual. Não, a gente aprende para amar. Muito bem, Giovanni. Oh, não estou escutando. Desculpe se eu faço muitas perguntas, mas eu quero aprender para depois passar adiante o ensinamento. Não tem problema, tá? As suas perguntas estão boas. Eu acabei de escrever aqui, para mim depois passar para os outros, ver se é correto. Até eu fazia errado. Não devemos convencer o fraco de que estamos corretos com o nosso conhecimento, mas sim amar e respeitar a falta de conhecimento do irmão fraco. Eu, muitas vezes, procurava convencer o fraco de que eu estava certo biblicamente, mas agora, vendo a aula de hoje, eu tenho que respeitar a fraqueza do irmão fraco e deixar ele com a falta de conhecimento dele, amar e respeitar e não fazer ele errar. Pelo meu conhecimento. Deixa eu fazer uma modificação aí, porque pode dar um sentido duplo. Fala no começo aí de novo. O que você escreveu aí? Não devemos convencer o fraco, o irmão fraco, que estamos nós corretos com o nosso conhecimento. Ok, para aí. Correto no nosso modo de agir. Correto no nosso modo de agir. Porque o ponto aí é uma ação. Por exemplo, se justificar aqui que comeu carne sacrificada a ídolo porque sabe que o ídolo não tem valor. Então, a ação desse aqui foi comer a carne. Então, se o irmão às vezes é fraco no conhecimento, você pode ensinar ele sobre o conhecimento melhor. Mas não se defender. Aqui, entendeu a diferença? Entendi. Okay, muito bem. É bom entender isso aí. Porque o irmão fraco tem que crescer no conhecimento. Mas você não vai usar o seu conhecimento forte para justificar algo que ele acha que vai ofender a consciência dele. Correto. Okay, muito bem. Mas sim, então continuar. Mas sim amar e respeitar a falta de conhecimento do irmão fraco. Então, amar e respeitar, então, e procurar ensinar, então. E procurar ensinar o que é correto biblicamente. Sim, mas não ir contra... O ponto aqui é que, nesse exato momento aqui, é você não agir de uma maneira que vai ofender o irmão fraco. Sim. Esse é o ponto. Mais adiante, você não vai se justificar, não, porque a consciência dele é fraca. Você pode convencer ele e ele fazer e a consciência dele machucar ele. O que ele vai ter que, eventualmente, é ir aprendendo, entendeu? Melhorando a consciência dele. Mas, meu amigo, isso não acontece de noite para dia, não. Entendeu? Então, não adianta você tentar convencer ele que você está certo no seu procedimento aí, se a consciência dele acusa ele. Ok? O segundo ponto aqui que eu acho muito interessante, deixa eu ver aqui qual que é, aqui, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu já emendei os dois que eu queria falar. Essa da consciência, né? Da consciência.
É interessante isso da consciência, né? Ainda em Romanos 14, vamos lá, deixa eu mostrar uma passagem interessante em Romanos 14. Olha no versículo... Deixa eu ver aqui onde é aqui, espera aí. Versículo... Lê aí alguém para nós o versículo 22 e 23. Alguém? Posso ler aqui, Enio? Lê aí, Renato. Romanos 14, 22 e 23. Sim. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que não faz provém de fé. Não, espera aí. É isso que a sua versão fala isso ou não? Sim, deixa eu ler numa outra aqui. É Romanos 14, 22 e 23, né? Eu vou ler numa outra versão aqui. Tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ok. Então, mas o ponto que eu queria deixar bem claro é a segunda parte do versículo 22. A minha versão diz assim: bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Então, peraí, como é que você se condena naquilo que aprova? Você se convence, mas come e a sua consciência maltratou você? Então você pecou. Isso também você não vai fazer com o irmão. Convencer ele, e ele come e a consciência dele maltrata ele. Dá para entender, não? Então, a fé que você tem para com você mesmo. Agora, é interessante, tudo que não provém de fé é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Agora, a fé, ela é fundamentada no conhecimento. Não é verdade? Então, Então, por exemplo, o irmão vai fazer alguma coisa, certo? E você pergunta para ele: olha, o que você está fazendo aí é por fé? Ah, é? Então, mas aonde você se apoia? Qual a passagem, o texto em que você se apoia? Ah, não, a Bíblia não condena. Não, mas espera aí. Não, a fé é baseada no que a Bíblia fala e não naquilo que a Bíblia não condena. Aquilo que a Bíblia não fala. Então, a fé é fundamentada no conhecimento e não naquilo que a Bíblia não fala. Por exemplo, eu vou batizar meu gato. Ok? Mas peraí. Você está fazendo isso por fé? Estou. Mas aonde? Aonde você se baseia isso na Bíblia? Ah, não. Não tem problema. A Bíblia não condena eu batizar meu gato. Não, mas espera aí. Fé é no conhecimento que está na palavra, inclusive na palavra de Cristo. Agora, você vai se apoiar naquilo que a palavra não fala, meu amigo, aí não tem limite para você fazer coisa. Aí não tem limite. Enio, Olha. Desculpa atrapalhar, posso fazer uma pergunta, um comentário para ver se aplica, né, nesse sentido, né, da fé. A fé é fundamentada naquilo que a Bíblia fala, né? A nossa convicção é aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia ensina. Certo. O que a Bíblia não ensina, como eu vou ter fé se a Bíblia não fala? Correto. Então, talvez pode se usar numa questão em que vamos usar um exemplo prático que às vezes a gente encontra hoje no mundo religioso,
em que a pessoa, Deus usou um profeta para falar comigo. Falou, profetizou que eu vou ter isso, que eu vou fazer aquilo, aquilo outro, enfim. É uma profecia que a pessoa recebe para ela. Agora, seria correto a gente falar, essa sua fé nessa profecia, ela não está fundamentada na palavra de Deus. Sim. Porque em nenhuma, a gente não vê profecias profetizando, né, vamos dizer assim, bênçãos materiais na vida de uma pessoa. Um exemplo só. Sim. Então, aquela fé que a pessoa tem naquilo que a pessoa falou, ela não está baseada na palavra de Deus. Não sei se eu consegui explicar. Faz sentido, mas esse estudo é muito longo, porque, na verdade, você sabe que tem caso de cristãos que perderam os bens materiais que tinham, porque então se perdeu porque não tinha fé, e assim por diante. Inclusive, toda a revelação já foi dada para nós. Como é que Deus está revelando para você? Se nós já temos toda a revelação, que nós vamos ver no capítulo 13. Então, aí é isso. O que você falou é correto, mas é preciso, eventualmente, conversar com essa pessoa. Olha, eu sei de um caso de uma igreja, de uma família, que tinha um filho de uns 18 anos. E eles tinham, no fundo do quintal deles, uma casa alugada para um casal. E o marido foi embora. Largou a mulher. E a mulher começou a paquerar o filho da dona ali na casa da frente. Aí vieram umas irmãs da igreja deles, lá do fundo. Olha, recebemos uma revelação que você pode paquerar o menino aí. Daí a pouco, outro dia vieram outras irmãs, recebemos uma revelação que você não pode paquerar o menino aí. Então a mãe do menino falou, peraí, que negócio é esse? Pode ou não pode? Que revelação é essa? Então, eu fui revelado que você precisa me dar R$1.000. Aí eu falei, mas eu também recebi uma revelação que você precisa me dar R$2.000. Então, na verdade, toda a revelação já foi dada. Então, nós temos que fundamentar o nosso procedimento individual, como diz lá em Romanos, baseado na nossa fé na palavra. Na palavra. Mas é a fé que você tem. O outro tem a fé diferente, mas também na palavra. Na palavra. Então, olha só, esse assunto é meio complicado. Eu vou resumir o seguinte aqui. Então as denominações estão certas, porque eles têm fé de uma maneira diferente? Não, mas aqui não está falando de denominação, aqui está falando de irmão. Um irmão tem a fé, outro irmão tem uma fé diferente, entre aspas, ou não está no mesmo nível da fé dele. Você nunca vai achar dois irmãos iguais em fé. E, é claro, no conhecimento. Então, não vai, na fé, não. Também não, porque a fé é fundamentada no conhecimento. Isso aqui não é uma porta aberta para o denominacionalismo. Isso aqui é uma porta aberta para os irmãos crescerem no conhecimento, porque então a fé é diferente, porque o conhecimento é diferente nos irmãos, e o amor é diferente, porque é fundamentado na fé, que é fundamentada no conhecimento, certo? E então, que é o amor, mas todos vamos crescendo, nos modificando. As denominações enjaulam o amor, porque o amor tem que ser de acordo com a interpretação da doutrina denominacional. Mas, no nosso caso, nós não temos essa jaula, certo? Nós somos livres para crescer no conhecimento, certo? Na fé, no amor, e modificando
nos modificando cada vez mais. Bem, como eu falei, esse assunto é longo e complicado, mas o ponto aqui é muito simples, no capítulo 8. É idolatria. Idolatria. Paulo está dando conhecimento tendo a ver com o procedimento com relação a carnes sacrificadas a ídolo. O nosso conhecimento, até mesmo tendo a ver com idolatria, é para ser usado na edificação do irmão fraco e não no escândalo dele, no escândalo para ele, não para escandalizá-lo. Porque se fizermos isso, estamos pecando. E, ok, um outro ponto que eu ia... Que bom, eu lembrei agora. O segundo ponto que eu quero mostrar aqui é o versículo 12. E, desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Espera aí, que negócio é esse? Que negócio é esse? Que se eu pecar contra o irmão, certo? Se eu pecar contra o irmão, ou seja, fazer o irmão pecar, eu estou pecando contra ele. Eu estou pecando contra Cristo. Por que isso, hein? Interessante. Eu pensei agora porque Cristo morreu pelos nossos pecados, pelo pecado desse irmão. Então, não somos nós para fazer ele pecar, pode ser, não? Não, mas o que você está falando é certo, mas vou dar um outro ponto de vista. Outro ponto de vista. Abre lá em Efésios, capítulo 5. Dê lá o versículo 32. 32. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Que mistério profundo é esse? Tem que ler o contexto aqui. Casamento. Marido, ama cada um sua mulher, assim como Cristo amou sua igreja, entregou-se por ela. Porque Cristo se entregou por nosso irmão. Não é. Mas não é. Olha o versículo 31. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Porque nós somos a carne, o corpo de Cristo. Exatamente. Se eu pecar contra o meu irmão, eu estou pecando contra o corpo de Cristo. Exatamente, que é o versículo 30. Vê o 30 aí. Pois somos membros do seu corpo. Então, nós somos um com Cristo. Se eu pecar contra você, você é um com Cristo, eu estou pecando contra Cristo. Não faz sentido, não? Completamente. Vou escrever aqui já. Efésios 30 em diante. Quer mais uma outra ilustração dessa? Eu vou te dar. Lembra no grande julgamento lá em Mateus... É 24? Acho que é 24, né? Lembra que Cristo 25. separou... 25. É 25? É 25? Cristo separou as ovelhas dos bodes, não é não? O que ele falou para os bodes? Que eles iam para o inferno, não é não? Sim. Por que os bodes iam para o inferno? Porque não tinham corpo, parte com Cristo? Não. É e não é. Não é. Lá no texto, não. Eu não achei o texto. Não é. Alguém lê lá, 25, deixa eu ver. Mateus 25. Lá no versículo... Espera aí. O versículo 41. Lê o 41 em diante. Eu?
Qualquer um, pode ler aí. Se alguém achou, eu vou procurar. Mateus 25, 30? 41. 25, 41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Vai indo, vai em frente. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Só tem uma pergunta aqui também para os nossos cristãos. Aqui fala dos nossos cristãos e cristãos, né? Não, eu acho que está dizendo a cristãos, mas entre os casos, não faz diferença. Lê o versículo 44. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitados de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: diga a verdade, o que vocês deixarem de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. 46. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ok, lê aí o versículo 34 em diante. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então aqui na visão é mais para os cristãos mesmo. Então, mas lê o versículo 37. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiros e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: diga a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, por que é que a gente peca contra Cristo quando peca contra um irmão? Porque o irmão faz parte do corpo de Cristo aqui. Sim, sim. As nossas ações em favor ou contra um irmão vai refletir diretamente a Cristo. Mas isso porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós somos um com Cristo. Se você mexe com o irmão, você está mexendo com Cristo. Porque ele e Cristo são um. Nós, cristãos, somos um com Cristo. Se você me maltratar, você está maltratando Cristo. Se eu tratar bem você, eu estou tratando bem a Cristo, porque nós somos um com ele. É a mesma coisa da esposa e do esposo. Não são um. E o esposo, às vezes, maltrata a esposa dele. Ô Zezinho, você está se maltratando. Vocês dois são um. Vocês dois são um. Tem uma expressão aqui nos Estados Unidos interessante, que é assim, tentando traduzir: esposa feliz, família feliz. Inclusive o esposo. Camarada maltrata a esposa dele, está se maltratando. Fala mal da esposa dele, está falando mal dele mesmo. Os dois são um. Então, por isso que diz aí que se você, no 1 Coríntios, aí, capítulo 8, diz que se você pecar contra o irmão, você está pecando contra Cristo, porque o irmão e Cristo são um, né? Todo cristão e Cristo são um. Todos nós somos um com Cristo. Isso é grande é este. Isso aí é o quê? É um mistério. Mistério. É um mistério isso aí, está revelado, mas muita gente não entende isso, não. Muita gente não entende isso, não. Faz sentido, não? Completamente. Então, o seu conhecimento é para amar. Porque o conhecimento de Cristo, certo?
é para a gente edificar o irmão que é um com ele. Muito bem. Agora, no versículo, capítulo 9, alguma pergunta aí? Vamos começar o 9 aqui. Ele é um pouquinho mais longo, certo? Na verdade, ele é praticamente o dobro do 8. Alguém lê para nós aí até o... Ixi, vamos ver. Alguém lê até o 11 aí? O 12? Não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou certamente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem? Ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois quem lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito, antes, suportando tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Ok. Olha só. A meu modo de ver, Paulo está usando... quer dizer, eu acho que Paulo está usando uma situação que era conhecida pelos coríntios, que era o fato que ele não recebia sustento deles. Ok? E ele está defendendo isso, certo? Dizendo que ele tem liberdade para fazer isso. Ele tem liberdade. Assim, mas eu acho que ele está jogando isso como uma ilustração para o capítulo 8. O capítulo 8 é assim, olha, é como se fosse assim: eu não tenho liberdade de comer carne sacrificada a ídolo, que para mim é carne normal. Eu tenho esse direito, mas não vou comer para não criar problemas para os irmãos fracos. Muito bem. Aqui no capítulo 9, porque a meu modo de ver, 8, 9 e 10, ele está falando de idolatria. Mas meu modo de ver, né? Você pode interpretar de maneira diferente se você quiser. Porque ele, no capítulo 9, ele está dizendo: olha, nós temos direito de receber ajuda financeira de vocês. Nós temos direito. Certo? Ele vai deixar bem claro. Olha o versículo 14. Lê o versículo 14, alguém aí. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho.
Então, não é um direito que os pregadores do evangelho têm de viver do evangelho? Sim. Mas Paulo não recebia a ajuda dos coríntios. Por que ele não recebia a ajuda dos coríntios? Está Eu no ouvi versículo. eu ouvi uma vez, não li ainda, porque tinha falsos profetas enganando os irmãos lá para ganância Sim, do dinheiro, né? A ganância. provavelmente, sim, eu diria que é isso. Mas olha o versículo, olha a segunda parte do 12. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportando tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho. Ok, entendeu? Isso aí estava. Se ele recebesse, isso aí criaria obstáculo. E obstáculo, provavelmente, é exatamente isso que o Giovanni falou. Lê aí para nós o capítulo 11, versículo 12 de 2 Coríntios. Capítulo 11, versículo 12. É. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Ok. Que mais? Lê aí o 13. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O contexto imediato aí é que Paulo não recebia ajuda financeira dele, exatamente por causa dos falsos apóstolos, que queriam, o objetivo deles era dinheiro. Então, mas Paulo não está dizendo, nós não temos o direito de receber do Evangelho, no capítulo 9 do primeiro capítulo, primeira carta, não temos esse direito? Temos, mas não fazemos uso desse direito. É como se fosse assim, não temos direito de comer carne sacrificada a ídolos? Temos, mas não vamos fazer uso desse direito para não enfraquecer o irmão fraco, não ofender a consciência do irmão fraco. A meu modo de ver, Paulo diz isso de maneira diferente lá em 2 Coríntios, quando ele fala... não, 2 Coríntios não. Ele fala aqui no capítulo 7, ele fala de uma maneira diferente. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas... Convém? Exatamente. É lícito eu comer carne sacrificada a ídolo? É. Convém? Não. É lícito eu ir passar um final de semana com a prostituta religiosa? É lícito. Por quê? Era comum na cultura lá? É lícito na cultura. Mas convém? Não, não convém. É lícito eu receber ajuda financeira de vocês? É. Convém? Não convém. Por quê? Porque eu estarei criando obstáculo ao evangelho. No caso das prostitutas, estou unindo o meu corpo, que está unido em Cristo em espírito, com a prostituta. Não, espera aí. Não convém, não, de jeito nenhum. Então, a meu modo de ver, assim que eu jogo o capítulo 9, no capítulo 8, eu encaixo essa ideia de idolatria toda junta aí, entendeu? Paulo falou, olha, temos esse direito, mas não fazemos uso desse direito. Vamos ler mais um pouco aí, talvez possamos ler o capítulo inteiro e na próxima vez a gente resume de novo. Lê alguém aí para nós, do 13 em diante, por favor. Não precisa ler tudo se não quiser, para, depois outro pode ler uma parte. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado
do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então responsabilidade de dispenseiro que me está confiado. Neste caso, qual é meu galardão? E que evangelizando proponho de graça o evangelho para não me valer do dinheiro do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo para com todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me de tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio todo, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas murro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, tá vendo? Paulo o que está dizendo aí é que, olha, eu tenho direito, nós temos direito, mas não faço uso desse direito. Eu faço todo o possível para salvar pessoas, e não para escandalizar pessoas, não para prejudicar pessoas. Eu me faço para o judeu como judeu, quer dizer, vou tentar então entender a mente do judeu para poder salvar ele. Me faço gentil como gentil, entre aspas, entendendo a mente dele para salvar ele. Porque eu estou sob a lei de Cristo, ele fala. Eu não estou sem lei, não. Eu estou debaixo da lei de Cristo. Mas eu uso todo o meu conhecimento para salvar as pessoas. Eu sou cooperador do evangelho. Eu não crio obstáculo. Então, receber de vocês cria obstáculo por causa dos falsos mestres, apóstolos? Não recebo, não. Ok. Eu comer carne sacrificada a ídolo cria obstáculo? Não vou comer carne, não. Entendeu? Então, ele fala aí esse negócio da ilustração do atleta. Os atletas, tem um que ganha. Só um ganha. Ele corre, se esforça e ganha. Um só ganha. Os cristãos, todos deviam correr da mesma maneira, se esforçando da mesma maneira, porque todos vão ganhar a coroa. Não é como na corrida que só um ganha. Se nós corremos como ele corre, todos nós vamos ganhar a coroa. Todos nós vamos chegar em primeiro lugar, vamos dizer assim. Mas tem que correr de acordo com aquele que ganha a coroa lá, na corrida física. Coroa corruptível, nós vamos ganhar a corrida incorruptível. Faz sentido, não? Somos todos vencedores em Cristo, né? Sim. E não sou vencedor, apenas um, né? Sim. Na corrida física, um só é vencedor. Na corrida espiritual, se nós corremos como ele corre, todos nós somos vencedores, vamos ser vencedores. Certo? Todos nós vamos ganhar a coroa. Ganhar a coroa de vitória, de vencedor. Certo? Mas todos têm que correr dessa maneira, como Paulo está dizendo aí. Certo? Correr, não criando obstáculo ao evangelho, não agindo de uma maneira que vai ofender a consciência do irmão fraco, certo? Vamos usar o conhecimento nosso para amar e não só para ser
intelectual, entendeu? Faz sentido, não? Fala aí, ô Giovanni. Tá mudo, Giovanni. Uma dúvida, versículo 16. Contudo, quando prego o evangelho, Paulo falando, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Porque se prego de livre vontade, é sem receber, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Agora, essa questão é dos evangelistas que recebem e daqueles que não recebem ou não? Não, não. Não? Tá. Não. Não, a meu modo de ver é o seguinte, é aqueles que recebem, é aqueles que pregam somente se receber. Entendeu? Paulo está dizendo assim, olha, é lícito eu receber, mas eu não vou receber de vocês porque vai criar obstáculo. Cria obstáculo ao evangelho aí. Mas eu vou pregar assim mesmo. Porque eu tenho essa responsabilidade. Cristo pediu para mim fazer isso. Certo? Eu não dependo de dinheiro para fazer isso. É lícito eu receber, mas aí vai criar problema, eu não vou receber. Então, qual é o meu galardão? O meu galardão, nesse caso, que não é o dinheiro, nunca foi o dinheiro, é que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Nesse caso, é que propondo, evangelizando proponha de graça o evangelho, é para ele é galardão. Mas ele, mesmo recebendo, ele vai pregar o evangelho. Não recebendo, ele vai pregar o evangelho. Ele não é tocado a dinheiro, certo? Não tem problema receber. Mas não é somente se eu receber que eu prego. Uma vez eu lembro, um pregador falou assim, não, olha, por menos de 5 salários mínimos eu não prego. Não, peraí. Então, eu acho que era isso que estava acontecendo lá em Coríntios, então. Pregadores exigindo dinheiro para pregar. Sim, E os Paulo... falsos apóstolos, sim. Eles queriam dinheiro. Entendeu? Eles queriam dinheiro para pregar. Não, porque eles pregavam, eles queriam dinheiro. Não, mas peraí. Não é porque você prega que você tem que ganhar. Porque, na verdade, eles, se é que eles não recebiam, é porque eles eram falsos, eles não tinham conhecimento verdadeiro, não tinham objetivo verdadeiro. Porque o verdadeiro evangelista não é tocado a dinheiro. Não é tocado a dinheiro. Ele vai pregar evangelho com ou sem salário. Com ou sem salário. É o mesmo contexto que Paulo falou lá aos Filipenses, falou, tudo posso naquele que me fortalece. Eu prego com dinheiro, prego sem dinheiro. Prego na abundância, prego na escassez. Na fartura, na escassez, na abundância, na falta de recursos. E Paulo estava passando necessidade naquele momento na cadeia. Não, eu não dependo de dinheiro para pregar o evangelho. Obrigado por vocês me ajudarem, Filipenses. Amém. Não agradeço vocês, agradeço a Deus por vocês me ajudar. Nós somos parceiros. Mas mesmo vocês não conseguindo me ajudar por falta de oportunidade, eu prego o evangelho assim mesmo. O evangelista verdadeiro não é tocado a dinheiro. Agora, porque tem aqueles que, olha, não, se você me pagar tanto por mês, eu prego. Que enquanto você não recebe, você não prega. Espera aí. Aí tem coisa aí, você não é verdadeiro pregador, não. Só prega se ganha? Certo? E aí, não prega se não ganha? Muito bem. Vamos terminando. Na próxima vez, vamos resumir de novo o capítulo 9, que é um capítulo muito interessante. A memória de ver, Paulo estava usando essa situação de que ele não recebia
para mais ou menos justificar por que ele não comia carne sacrificada a Hilo. Porque no capítulo 10 vai falar de idolatria de novo. Então, acho que ele usou uma situação conhecida para justificar o capítulo 8. Mas, independente disso, ele não recebia dos coríntios, ok? E é um direito que ele tinha, mas não fazia uso desse direito para não ofender. Não é para não ofender, para não criar obstáculo ao evangelho. Imagine se ele recebe, os falsos profetas vão receber também, e vão pregar falsidade, meu amigo, é obstáculo ao evangelho. Muito bem. Prazer em vê-los. Até a próxima, se Deus quiser. Quem ora por nós aí, por favor? Já que não tem nenhuma pergunta final ou comentário final. Sou eu. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, na tua presença entramos em oração, primeiro para glorificar teu nome e te exaltar, reconhecendo teu amor, bondade, graça e misericórdia. Reconhecendo teu amor para conosco, nos concedendo oportunidade como esta, Pai, de adquirir conhecimento, Pai, como tua palavra diz, para aprendermos cada vez mais a amar. Senhor, somos gratos por uma oportunidade como essa, dos quais muitos irmãos, Pai, não têm, mas estamos tendo o privilégio agora, Pai. Agradecemos por irmãos, Pai, como ele, que contribui, Pai, com seu dom, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Pedimos, Pai, que o Senhor abra nossa mente e o nosso coração para compreendermos cada vez mais a tua vontade, para colocarmos em prática. Muito obrigado por esse momento, Pai. Em nome do teu Filho que te oramos, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Prazer em vê-lo. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Satisfação em termos os irmãos aqui em comunhão. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, dona Hilde. Boa noite, irmã. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Boa Hilde. noite, Raíque. Boa noite, Enio. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Raíque, Marluce. Deus abençoe. Até a próxima. Boa noite, Selma Maria. Boa noite, Lica Maria. São todos bem-vindos. Boa noite, Lica. Boa noite, Gostei, Enio, do puxão de orelha que tu me deu, Enio. Quem que puxou a orelha? O teu puxão em mim. Não posso maltratar a Marli, porque senão eu vou estar maltratando a mim mesmo. Muito bom. Então, me lembrar isso. Exatamente. Marli não pode ser maltratada, não, viu? Tá bom. Um abraço. Uma boa noite, irmão. Boa noite. Tchau, Deus Obrigado, abençoe. Anderson. Um abraço, irmão. Boa noite. Boa noite, seu Enio. Prazer em vê-lo. Tia Marluce, boa noite. Boa noite, Lembrança para a irmã Marli. Opa! Qual dela? Também. Só tá agora só Marli. O Giovanni já foi, mamãe. Ok, tchau para vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.